Com frotas reduzidas, passageiros enfrentam lotação no transporte público da macro-região. Com oferta de linhas de ônibus abaixo do aceitável, o distanciamento social para evitar o contágio com o coronavírus fica inevitável. E muitas pessoas aglomeradas nos terminais e dentro dos veículos durante a viagem. Nos últimos dias, prefeituras de Ribeirão Preto e Franca tentaram socorrer financeiramente através de projetos de autorização de repasses milionários a essas empresas que administram o transporte coletivo. Agregando valor às comunidades e conectando a opinião da macro-região em tempo real, os advogados. Em Ribeirão Preto, Ademar Padrão. Em São Carlos, Felipe Molina. Em Araraquara, Daniel Mastroianni. E em Franca, José Antônio Martos. Vamos começar, como é de praxe, em Ribeirão Preto, com o doutor Ademar Padrão. Doutor, mais uma semana de caos aqui em Ribeirão Preto para quem depende do transporte coletivo, né? Continua essa humilhação, porque quem usa o transporte público de Ribeirão Preto é humilhado, a gente já mostrou aqui, são várias reclamações em relação à aglomeração, como a gente acabou de mostrar, o Pulse acabou de falar isso aqui. Além disso, o valor da tarifa, que não é barato, quem usa o transporte público de Ribeirão Preto paga um serviço muito caro e não tem, obviamente, esse retorno. Então fica aí difícil, né? Ainda mais depois da retomada das atividades, que ficou ainda insuportável para quem depende desse transporte, todo mundo junto no mesmo lugar. Ou seja, não dá mais para aceitar essa situação, né? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. E como você bem colocou, continua. Infelizmente, nós também não temos aí uma perspectiva de quando isso vai se resolver de uma maneira mínima para aquele que é usuário. Eu recebo essa situação novamente com muito pesar, Rafael, porque vimos falando ao longo dos últimos anos de várias questões que eram possíveis de serem resolvidas na época e até no começo desse ano, que evitaria algo pior, mas nunca pensamos numa situação de pandemia. E agora é colocado a teste o sistema de transporte público, no caso Ribeirão Preto, a região também, mas especificamente Ribeirão Preto, e o que nós assistimos, infelizmente, é a falência administrativa do governo municipal de Ribeirão Preto no trato com essa questão. Então, veja, no primeiro momento, o que era necessário e era muito fácil de perceber da parte operacional era, na verdade, a manutenção da frota. Foi feito exatamente o contrário. A frota foi diminuída e hoje o pensamento de quem manda no sistema, que é o prestador de serviço, não é a prefeitura, já falei isso antes. Quem manda no sistema hoje entende que tem que colocar menos veículos para transporte, ao passo que todo o sistema de saúde pública orienta para evitar aglomeração o distanciamento. E no caso do transporte coletivo, só tem como fazer distanciamento com mais veículos, como, por exemplo, hoje o Rio de Janeiro está fazendo. Então, quer dizer, Ribeirão Preto, que quando iniciou a administração atual disse que faria mais com menos, hoje está fazendo muito menos e gastando mais. É o oposto. E a Constituição Federal, no artigo 30, inciso 5º, diz que a competência do transporte é do município. Então, quando falamos do consórcio pró-urbano, que é o executor, eu digo que, na verdade, a responsabilidade objetiva é do governo municipal. E isso não está sendo levado a cabo por conta da administração pública municipal, tanto que ela está permitindo que o consórcio faça o serviço, ou preste o serviço da forma que ele entende que é, e não está sendo a contento. E quando a justiça tem que atuar, como assistimos algumas medidas recentes, a justiça atua pontualmente, mas sempre uma ordem judicial determina que aquele agente público, no caso o prefeito municipal ou a secretaria que cuida do transporte, essas pessoas que deem conta daquela omissão. E nós reiteradamente assistimos que depois vem outra omissão. Então, o próprio sistema judicial, embora ele atua, ele não está sendo, na prática, não está resolvendo na prática aquilo que interessa para o transportado. Hoje não é só a humilhação que o transportado sofre, ele sofre uma violação do direito dele e que desdobra em outras questões pessoais que a responsabilidade, inclusive, pode vir a cair sobre o agente público, no caso, o prefeito municipal. Então, é muito grave, não deveria estar acontecendo, mas está e precisa ser resolvido. É muito grave realmente. Vamos continuar repercutindo em São Carlos agora com o advogado e especialista em administração pública, Felipe Molina. Felipe, aí a empresa não fala que reduziu a frota, né? Mas claro que já tem reclamação do pessoal que precisa trabalhar, que foi retomada praticamente a atividade em todo o estado de São Paulo, com aglomeração, demora depois das retomadas aí. Quer dizer, o problema é o mesmo, só muda o lugar, né? Boa tarde.
Boa tarde. Perfeito, exatamente a mesma situação que se encontra em Ribeirão, a gente consegue observar isso em outros municípios. E aqui em São Carlos não é diferente. As linhas e as frotas tiveram uma redução do seu potencial aí para atender aos munícipes, para que consiga de fato atender nessa retomada, nessa reabertura do comércio. E o transporte público, sendo um serviço essencial, ele tem que entregar isso à população, um serviço de qualidade. E aqui em São Carlos, além disso, é uma situação que remonta desde da gestão passada, onde desde 2014 tivemos aí o encerramento com a empresa que prestava serviço à cidade e que teve problemas para cumprir aí com os requisitos de atendimento com a população. E depois disso, ainda na gestão passada, tivemos um contrato emergencial. Então, hoje em São Carlos, o transporte público ele atua como não é nenhum tipo de licitação, nenhum tipo de contrato nesse sentido, é mesmo um contrato emergencial que perdura aí mais de 4 anos. Então, isso, desde 2016 para cá, foram feitas várias tentativas de abertura de edital de licitação, mas alguns tiveram apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, que tiveram algumas irregularidades aí do edital, e outras licitações tiveram aí problemas em relação às empresas não atenderem os requisitos mínimos. Então, além de ter a situação atual com a pandemia, e isso se agrava com a questão de ser um contrato emergencial. Então, realmente é preocupante e acaba impactando a toda a população. Exatamente. A gente vai repercutir um pouco mais esse contrato aí em São Carlos, mas agora nós vamos para Araraquara falar com o advogado Daniel Mastroianni. Daniel, qual a situação das linhas de ônibus aí em Araraquara? A população tem reclamado bastante, principalmente durante esse período de pandemia. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a gente. Realmente a situação aqui em Araraquara se repete, né? Meus colegas já falaram muito bem da situação em outras cidades. Aqui é a mesma coisa, né? Mas o que a gente deve, nesse momento, principalmente olhando do aspecto do consumidor como usuário do transporte público, a gente precisa, como consumidor nessa hora, cobrar uma postura mais rígida, tanto do município quanto propriamente das secretarias de transporte e dessas empresas. É hora do consumidor parar de reclamar só na rede social e buscar um papel mais ativo, passar a reclamar junto às ouvidorias das empresas, reclamar junto ao município, buscar a preservação dos direitos individuais que ele tem, garantidos inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor, pela própria Constituição Federal, buscar esses direitos na Justiça, se reunirem em associações coletivas, buscar o Ministério Público, tá? O Ministério Público tem um papel muito importante nessa hora. O Ministério Público tem um histórico de ações aí contra empresas de transporte público vitorioso, ele tem um histórico vitorioso. São várias ações já, inclusive com danos morais coletivos, que se enquadra muito bem nessa situação de pandemia que a gente está vivendo. O consumidor não pode aguentar calado, ficar submetido a ônibus lotados, tá? Correndo o risco de submeter essa doença que ainda não tem cura e não reclamar. A reclamação tem que sair da rede social, tá? E partir para os órgãos públicos, partir para a justiça, buscar um advogado para que represente-o na justiça. Assim, o consumidor ele vai conseguir fazer com que essas leis, são no mínimo 4 leis aí que preservam os direitos dos consumidores, que essas leis realmente valham, que essas leis tenham uma eficácia e não fiquem só ali no papel. O senhor falou do papel da prefeitura, quer dizer, a gente fica falando de cobrar, é um direito do usuário do transporte público, né? Ter um serviço de qualidade, não viajar aglomerado, principalmente nesse período de pandemia, gente. Tá faltando bom senso da prefeitura, né? Poxa vida, não faz nada, não briga pela população, ou seja, tá faltando isso do executivo, né?
Exatamente. A partir do momento que o executivo, o município, ele contrata, ele licita, ele dá uma concessão ou uma permissão para aquela empresa fazer o transporte público da cidade, ele tem uma responsabilidade subsidiária em relação àquela empresa, tá? Ele não deixa de ser responsável. O responsável não é só a empresa, o município também é. O órgão público tem que ficar atento, porque ele pode sofrer, inclusive, prejuízos financeiros futuros, caso essas empresas sejam acionadas, tá? E aí, esse prejuízo que a empresa suporta pode ser suportado também pelo próprio município. Tá certo. Nós vamos à Franca falar com o advogado especialista em arquitetura e urbanismo, José Antônio Martos. Franca tem 35% da frota na rua. Isso dá aproximadamente aí um pouquinho mais de 30 ônibus, 35 ônibus circulando. Por aí o problema parece ser bem sério, né? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Essa questão do transporte público urbano aqui na cidade é uma questão histórica, de problemas constantes, né? Por incrível que pareça, a empresa que tem a concessão do serviço aqui na nossa cidade está aqui há mais de 50 anos, o que deve demonstrar que a cidade deve ser interessante em termos de rentabilidade, lucratividade, porque ninguém insistiria num contrato por tanto tempo. E sempre por ocasião das licitações, isso é muito concorrido, há aqui a efetiva participação dos poderes constituídos, inclusive na última licitação que teve o Ministério Público com uma atuação efetiva, constante. Contudo, apesar de todas essas questões, os problemas continuam. O consumidor sendo violado com relação aos seus direitos, uma tarifa de valor elevado e que falta transparência com relação à sua fixação, né? Nunca se sabe efetivamente os dados com relação ao número de pessoas transportadas, ao que se gasta com relação a isso, a quantidade de funcionários, e de repente, num momento estranho como esse em que a gente está vivendo, era necessário aí que a empresa tivesse consciência no sentido de atender os interesses da população, evitando aí o transporte com um número excessivo de pessoas, comprometendo aí a saúde, comprometendo a qualidade de vida e colocando em risco efetivamente aí aqueles usuários que, lamentavelmente, são as pessoas mais carentes da cidade que acabam utilizando. Então, aqui os problemas não são diferentes daquele que a gente verifica em outros lugares. Talvez um pouco mais graves, aqui por conta da particularidade da empresa, um pouco defasada para a realidade atual. Exatamente, quem sofre é sempre a população de baixa renda, né? Para falar um pouquinho também, a gente volta para Ribeirão Preto para falar com o doutor Ademar Padrão. Doutor, lá em abril, a Justiça determinou que a Prefeitura de Ribeirão Preto, que o consórcio pró-urbano voltasse também com a frota normal, na sua totalidade, para as ruas de Ribeirão Preto. Mas aí a Prefeitura recorreu da decisão. A Prefeitura tem jogado contra a população nessa história aí? Rafael, esse é um ponto muito sensível e eu até tomo liberdade em cima do que os colegas já disseram, para dizer que Ribeirão Preto tem que ser muito bem acompanhado, porque ela, na verdade, está sendo uma referência de mau exemplo no transporte público. E nós temos particularidades da cidade, densidade demográfica de quase 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, muito mais que Franca, Araraquara, São Carlos, e também a questão da demanda do transporte público nosso, que é muito maior. O transporte público não é algo fácil de fazer, mas como você disse, a Justiça determinou num sentido e o município defende no sentido contrário. No início da minha fala, eu disse que o artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal determina que o município ele tem a competência pelo serviço. Ele pode delegar, conceder para terceiros, como acontece aqui. Então, em regra, ele defender algo que ele entende que é contrário não seria nada irregular perante a Justiça. Porém, moralmente e administrativamente, é sim irregular, porque o município de Ribeirão Preto não exerce a autotutela. Nós assistimos nas reportagens da Band Clube essa semana, os usuários sem conseguir recarregar os cartões, as lojas fechadas para recarga, menos frota, a parte de saúde pública não sendo atendida em relação aos próprios motoristas, foi preciso uma outra ordem judicial. Então, o que acontece? A judicialização da questão, ela é necessária
necessária e ela até surte algum efeito, mas estamos sempre falando do mesmo problema, por quê? Porque ela não corrige o problema político, que é a concepção do gestor público. O gestor público, no caso o prefeito municipal e a sua secretaria, no caso de Ribeirão Preto, o Transerp, que é uma entidade privada, é um outro problema também, eles não estão conseguindo fazer com que o contrato seja, na verdade, cumprido pelo consórcio. Por isso que eu disse já em outras reportagens que quem manda no sistema é o consórcio. Bom, resumindo a minha conversa, é muito simples. Se continuar assim, hoje com a pandemia, o governo municipal tem até a obrigação de realizar o tombamento, ou seja, se o consórcio não prestar o serviço da forma adequada, inclusive como a justiça determina, a própria prefeitura pode pegar o sistema de transporte, os ônibus, as garagens e ela fazer uma contratação direta, coisa que não é mais muito adequado hoje na modernidade, mas ela pode assumir o serviço por conta dela. Então a situação é muito grave e com o que está chegando, em termos de custo operacional e tudo mais, vai ficar mais grave ainda, né? Então essa situação tem que ser resolvida num outro plano agora, não só da justiça, tem que ser num plano social para dar efeito. A OAB é uma entidade que deve, inclusive, participar dessa questão. Exatamente. Vale lembrar que o contrato com o consórcio pró-urbano já foi alvo, inclusive, de 2 CPIs. Enfim, a situação é bem complicada. Nós vamos para São Carlos falar com o Felipe Molina. Ô Felipe, com a pandemia, parte da população parou de usar o transporte público. Ou seja, o repasse tem sido o mesmo? Exatamente. Com a pandemia, tem essa questão, esse problema da população usar menos o transporte por conta da sua especificidade aqui da cidade de São Carlos. E como eu disse antes, a gente tem esse problema de não ter esse contrato por licitação e isso impede com que tenha transparência e também que tenha efetividade no transporte público. Essa situação do transporte somado à pandemia é algo que pode abrir margem para ter algum tipo de inovação. Então, assim como a lei de mobilidade urbana prevê, outros tipos de transporte que pode favorecer. Então, aqui em São Carlos pode ter algumas questões de ciclovia, pensar e trazer de volta, apesar de a cidade trazer esse título de capital da tecnologia, seria muito importante que a gente tivesse, de fato, e implementasse o que a gente expõe aí para todo o Brasil, né? Então, trazer outros tipos de inovação para o transporte. E é algo que a gente, com essa situação, consegue pensar e trazer outras possibilidades aqui para o município. Então, parte do gestor público conseguir trazer a capacidade técnica de trazer um transporte de qualidade, somado a alguma possibilidade que consiga atender a população para, de fato, conseguir abranger esse serviço de transporte público na cidade. Vamos para Araraquara falar com o advogado Daniel Mastroianni. Daniel, o que a população pode fazer nesse caso diante de um problema tão difícil que é o transporte público, né? Que é o pessoal aí de baixa renda geralmente que usa esse serviço. Há alguma coisa a ser feita? Há muitas coisas a serem feitas, né? Primeiro, a primeira coisa a ser feita é uma mudança na consciência coletiva da população. O brasileiro, principalmente em relação ao transporte público, ele tem que perder essa síndrome de vira-latas, né? De aceitar qualquer coisa que é oferecida. O nosso transporte público, me desculpe a palavra, é um lixo. Não dá nem para comparar com o transporte público de outros países com situações econômicas até inferiores ao Brasil. Não dá para aceitar essa situação. Então, toda essa mudança que os meus colegas falaram passa por essa mudança na consciência coletiva para que a gente, como passageiro, usuário, consumidor, faça valer as leis, o Código de Defesa do Consumidor e tenha um papel mais ativo, reclame, você é de casa, está usando, está vendo que não está legal, você tem uma ferramenta hoje, você tem um celular com câmera, todo mundo tem, filma a lotação no transporte público, leva essa denúncia para o Ministério Público, para as ouvidorias, tá, do município, busque as ações individuais, se você se sentiu lesado, tanto moralmente quanto até materialmente,
por conta dessa superlotação no transporte público, busque um advogado, entre com uma ação, exija uma indenização junto à Justiça. Esse direito está previsto, tá? Direito à segurança dentro do transporte público, até na própria Constituição Federal, a lei maior desse nosso país. Então, não há por que a gente aguentar mais calado essa situação, tá? Então, vamos lá, vamos ser mais ativos nessa hora, principalmente nesse momento em que a gente está correndo um risco sério de contrair essa doença. Exatamente, o pessoal tem que ir para frente em relação a isso. Vamos falar então lá em Franca com o José Antônio Martos. Doutor, o senhor criticou bastante a atuação da São José aí na sua cidade. No caso, existe um projeto, um repasse, na verdade, de R$1.200.000. Esse projeto ainda não foi para a Câmara, é muito questionado, que é verba pública para uma empresa. Isso aconteceu aqui em Ribeirão Preto, foi rejeitado pelos vereadores, ainda não foi para a Câmara. Quer dizer, mas aí esse projeto pega muito mal, né? Verba pública, ou seja, nenhuma empresa ganhou esse dinheiro. As empresas estão na contramão, estão quebrando, e aí uma empresa de transporte quer mais grana, é verba pública. E essa gastação de dinheiro aí não pega bem, né? Rafael, isso não tem o menor cabimento, né? Na verdade, uma empresa que vem aqui ganhando dinheiro na nossa cidade aqui por mais de 50 anos, diante de um segundinho, vamos dizer assim, de uma dificuldade temporária por conta de uma pandemia que assola o mundo todo, aparecer com uma proposta dessa, que muito embora possa ter até um certo amparo legal, mas de certa forma totalmente imoral por conta do momento em que ela está sendo apresentada. Com certeza a população vai se insurgir contra essa tentativa de pegar dinheiro, principalmente daquilo que eu dizia ainda há pouco, da população mais pobre, da população mais carente, da população da periferia, que depende, infelizmente, desse tipo de transporte. E como eu dizia para vocês, no nosso caso, na comparação com outras cidades que a gente conhece, totalmente defasado, com veículos antigos, que não utiliza nada de tecnologia que hoje tem à disposição com relação à informação àquele usuário, com relação à utilização de GPS, e com uma frota totalmente reduzida, objetivando o quê? Lamentavelmente, lucro, né? Isso é uma mentalidade muito ultrapassada para o empresário. A população não pode ficar refém dessa situação. E, lamentavelmente, no caso específico de Franca, isso acontece por falta de concorrência. Ou seja, nós temos uma única empresa aqui prestando esse tipo de serviço. Então, fica refém toda a população, até mesmo, de certa forma, o poder público, o prefeito municipal, refém dessa empresa por conta de não ter exatamente essa concorrência. Isso chega a ser vergonhoso, essa proposta, mesmo porque não é razoável que essa empresa não tenha feito um caixa para poder exatamente pensar nessa possibilidade de um declínio de receita, muito embora isso também não seja crível de se acreditar, porque na verdade houve também uma diminuição no número de pessoas que estão utilizando o transporte, consequentemente uma redução da frota nas ruas. Então, esses contratos faltam transparência, né? E no caso de Franca, eu acredito que isso não vai ter sucesso nessa iniciativa. Exatamente. Diante de todos esses problemas que nós mostramos aqui, quem perde muito é a população. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o advogado Ademar Padrão. Em São Carlos, o administrador público Felipe Molina. Os advogados em Araraquara, Daniel Mastroianni, e em Franca, José Antônio Martos. É com você, Paulo Pucci.